Olá, seja muito bem-vindo. A nossa conversa hoje vai ser um passeio pela história de Piuí, a história política de Piuí. Nós estamos recebendo hoje uma convidada para falar de um personagem histórico. A nossa convidada é Maria Amélia Mourão Fernandes Nogueira, a filha primogênita do ex-prefeito Querubino Mourão Filho. E o tema da nossa conversa é exatamente o pai dela, a obra do pai dela, o ex-prefeito Bino Mourão, um personagem marcante da história de Piuí. Bino Mourão morreu em 1998, aos 80 anos. E no mandato do Dr. João Batista Soares, ele virou nome da principal avenida de acesso a Piuí. Bino foi o prefeito do centenário da cidade, em 1968. Um administrador de uma Piuí pequena, mas que, entre muitas realizações, proporcionou ao povo piuiense a comemoração cívica mais entusiástica e retumbante que Piuí viu até hoje, a festa do centenário de Piuí. Você vai ver isso aqui. E para relembrar um pouco de tudo isso, estamos recebendo aqui a nossa amiga Maria Amélia, filha do ex-prefeito Bino Mourão. Aliás, filha de um político e mãe de outro, como nós vamos ver. Maria Amélia é casada com o também piuiense Rafael Fernandes Nogueira. Teve 3 filhos e 5 netos. É pedagoga, sempre envolvida com a educação. Foi coordenadora do IFMG em Piuí, foi secretária de Educação do município e está aqui hoje para nos ajudar a rebuscar na nossa memória um pouco da história do ex-prefeito Querubino Mourão Filho. Um prefeito que deixou muita saudade, inclusive para mim, muita saudade, porque ele foi o primeiro prefeito com quem eu tive o privilégio de conviver e trabalhar como jornalista nos meus tempos de editor do Alto São Francisco, bons tempos. Bino Mourão foi um prefeito de fino trato, cordial, tranquilo, dinâmico e pacificador, que veio em tempos aguerridos, né? Veio lá daqueles tempos aguerridos e até violentos de UDN e PSD, mas que no momento em que assumiu a prefeitura, chamou a turma e mandou o seguinte recado: olha aí, moçada, a partir de hoje é menos política e mais trabalho. O prefeito de Piuí era macio, mas falava grosso. Então fica aí que já já nós vamos relembrar esses tempos de Bino Mourão. É só rodar o nosso apoio cultural e vamos que vamos, roda lá. Luciano Firmino comenta. Tem o apoio cultural de Far Melhor, a rede de drogarias que faz bem para a sua saúde e para o seu bolso. Ótica Objetiva, o atendimento mais atencioso, as grifes mais desejadas. Seja bem-vindo ao Piuí Tênis Clube. 70 anos de vida, lazer e saúde para a família piuiense. Construtora Brito Mota. 38 anos ajudando a construir a cidade Carinho. 4.000 obras construídas no Oeste Mineiro. Muito bem, estou recebendo aqui a minha amiga Maria Amélia Mourão Fernandes Nogueira, e com quem a gente vai levar um papo um pouco retrospectivo da vida de Piuí. E nós vamos falar muito sobre o seu pai, o Querubino Mourão Filho. E eu quero já começar te pedindo para você traçar um desenho rápido, né, um perfil rápido de quem foi o Bino Mourão. Luciano, papai é uma pessoa que a gente tem prazer em falar. Papai foi uma pessoa ímpar, era ele e a mamãe um casal coeso,
onde nós fomos criados nessa harmonia, e a mamãe com um papel de elevar o papai às alturas. E ela, para tudo, ela dizia, olha o seu pai, e a gente ia abrindo os tapetes e ele prazerosamente aceitava aquilo, de estar num lugar assim de destaque. E nós acostumamos com isso. E essa atitude nossa, ela repercutiu também na sociedade, porque o fato do papai ser tão respeitado, as pessoas também o respeitavam. Família, cunhado, sogro, sogra, todo mundo. Papai era uma pessoa muito respeitada e cuidadoso com as reações, com os atos dele, sempre cuidando de ser educado, gentil, e ele ia agregando. Então, falar dessa figura é muito prazerosa. Quer dizer que você já clareou aí para nós que a sua mãe era uma marqueteira do Bino. Ela elevava muito a imagem do Bino. Agora eu queria te pedir para você falar um pouquinho da sua mãe, um pouquinho dessa figura que era muito estimada em Piuí. Fala um pouquinho dela. A mamãe era uma pessoa que nada para ela significava barreira. Tudo ela ia e buscava realização e buscava sucesso. No trabalho, ela trabalhava na coletoria federal, ela era muito benquista, com a família muito querida, com a cidade, na cidade, mas ela tinha essa coisa assim de cuidar dos dois lados. A marqueteira que punha o papai em plano de destaques, e ela vinha só assessorando e julgando os holofotes, e quando ela não estava por perto dele, ela era aquela pessoa que não temia nada. Todo desafio ela ia, e bem. Mamãe é uma coisa impressionante. Maria Amélia, o Bino e a Maria Praça, né? Esse casal tão conhecido, tão bem visto na cidade de Piuí ainda, eles tiveram 9 filhos, 15 netos, 16 bisnetos, é isso? 8 filhos. 8 filhos, não 9, isso, 8 filhos. Então, você já adiantou aí para nós, era um casal que se encaixava muito bem, né? Era tipo tampa com balaio ali, dava certinho, né? Eles eram muito bem vistos, muito adaptados e tudo mais. Agora cita para mim a escadinha dos 8 filhos do Bino e da Maria. Como dizia o papai, esta é a minha filha mais velha. Ele me apresentava para todo mundo assim. E eu falava com ele, para que precisa dessa recomendação assim? Esta é a minha filha mais velha. Mas eu sou a mais velha, abaixo de mim o José Márcio, abaixo Luiz Otávio, depois Ângela, Henrique, João Leite, Murilo e o Nico. O Nico o nome dele é o nome do meu avô, que era o Bino, mas desde pequenininho, desde neném, é o Nico e ele assumiu esse nome. Agora, Maria Amélia, fala um pouquinho das famílias de origem dos seus pais, os Mourão e os Cassini Praça. 2 famílias muito tradicionais em Piuí. A gente tem por formação 2 famílias que realmente conhecidas na cidade, que cooperaram muito com o crescimento, com tudo que a Piuí almejava. Os Mourões, que é a família do papai, meu avô era o Querubino de Freitas Mourão,
E a vovó, que tinha o apelido de Miluca, ela era da família Lopes, irmã do Gerson Lopes, do Zezé Lopes, Miceno Lopes. Então, outra parte da família também extremamente conhecida e grande, né? Então, essa é a família do meu pai. A família da mamãe vem os Cassini, que era da vovó Iracema, que era o capitão Amâncio Cassini, que assim o chamavam. É uma família menor, mas muito conhecida também. E Leite Praça, que era o vovô João Leite, que veio de Pará de Minas para Piuí. E aqui ele fincou o terreno, foi uma pessoa que participou de tudo, militou muito politicamente, tinha muitas amizades, muito ponderado, uma pessoa muito querida e uma família enorme, que é a família, que é o pai da mamãe. E lá no vovô Querubino eles eram 13 filhos e na vovó Iracema e vovô João Leite 14. Então só aí já dá para povoar, né? Só aí já era um eleitorado, né? Agora me fala o seguinte, dizem que um traço de personalidade do seu pai, do Bino Mourão, era o carinho dele com a mãe, a dona Miluca. Demais. A vovó era uma pessoa muito educada, uma pessoa que ela tinha um diferencial da postura, da educação, de ser discreta e carinhosa ao mesmo tempo. E o papai tinha muito luxo com ela. E ele, na família também, era aquele que tinha um destaque. Todos os irmãos, ela, meu avô, era assim, porque o Bino. E ele não descuidava de estar por perto. Ele tinha os compromissos dele, por exemplo, na parte da manhã, de sair e ir na casa dela para descascar uma laranja, que ela gostava de chupar no meio da manhã, descascar uma laranja para ela. Aí ele sentava, conversava um pouquinho e tal, ela chupava a laranja, ele conversava um pouquinho, logo levantava, então, benção, mãe, e tal, e já ia cuidar dos afazeres dele, mas ele ia lá para dar o beijo, fazer esse carinho, ter essa atenção. Começava o dia com a bênção da mãe. Dá para ver um pouco da personalidade dessas pessoas, não é, Maria Amélia? Agora, está aí, portanto, um pouquinho do perfil do Querubino Mourão, e eu me lembro dele também um pouco, né, como uma pessoa muito educada, muito bem-humorado, mas eu imagino que certamente ele devia ter seus momentos também de fúria, não? De braveza, de estouro. Não tinha roubos. Era extremamente respeitado. Então, ele não precisava de sair daquela tranquilidade que ele estava levando, porque o ambiente não chegava nesse ponto. Não explodia? Não. E a mamãe estava sempre por perto dizendo, olha, o seu pai acho que não vai gostar. E se o seu pai não vai gostar, a gente não fazia. Porque nós fomos criados para agradá-lo. Ele era o máximo dentro de casa. Nós fomos criados assim. Então, seu pai não vai gostar. Uma roupa nova que eu fizesse, ela falava comigo assim, você já mostrou para o seu pai? Porque ela logo achava o seguinte, que eu ia sair, ia para um clube, alguma coisa assim, tinha que ter a aprovação dele. Tinha que ter o aval. E como é que ele reagia? Sempre delicado. Não, mas ficou muito bom, hein? Está muito bonito. Pronto. E ela ficava feliz, porque tomou a bênção. E a vida continuava. Então era assim.
Que beleza, hein? Ô, Maria Amélia, vamos para a política. Como é que a política entrou na vida do Bino? Veio de família, influência de amigos, como é que foi? O vovô Querubino era uma pessoa muito respeitada. Ele tinha uma solidez econômica, que isso fazia respeitar. O vovô João Leite era político, muito político, tanto que o Além foi uma pessoa que teve uma militância política grande na cidade. Tem muitas coisas que Piuí deve ao Além. E com isso, o papai convivendo nesse meio e com a chegada do Padre Alberico, que era uma pessoa de dentro da nossa casa, de uma amizade ímpar. Padre Alberico jantava conosco todo domingo. Terminava a missa, ele já atravessava a rua, ia lá para casa, nós sentávamos todos na mesa da cozinha e tínhamos aquele jantar prazeroso com ele. E com isso, ele era muito político, né? E eu acho que ele enxergou, ele estava buscando alguém para uma sucessão aqui em Piuí. E dentre as pessoas que ele convivia, eu acho que ele enxergou que o papai poderia ser alguém que ele, se ele trabalhasse junto, daria certo. Eu acho que começou por aí. E eles tiveram uma parceria imensa. O Padre Alberico viajava com o papai toda semana, dava maior assistência, eles combinavam muito. Então, foi por aí. E quer dizer que o Padre Alberico foi assim o estupim da carreira do Querubino, não é? E aí, em 1966, ele virou candidato e virou prefeito, foi eleito prefeito em 66 e assumiu a prefeitura em 67 com 49 anos. Não é isso? Foi o primeiro prefeito a ocupar o prédio, o novo prédio da prefeitura, na rua Padre Abel, que havia sido comprado pelo prefeito anterior, que é o Zé Goulart. Tinha sido Banco do Comércio, né? E aí foi uma vitória da família Mourão. A família vibrou com essa eleição, curtiu chegar assim a uma posição de destaque na política, foi bom? Foi bom, porque ele agregava muito a família e a gente, em função dele, e ter um destaque, ninguém pode negar que é bom. As pessoas gostam do crescimento. E isso causou assim, um crescimento social para todos nós. E nós assumimos aquilo e gostamos e participávamos. E aí foi bom, é uma coisa boa, a gente não pode negar. Muito bem. Agora, Maria Amélia, eu observo que ele ganhou a eleição, era amigo do Padre Alberico, ganhou a eleição com o apoio do padre, indiscutivelmente, mas eu me lembro que ele não era também muito manipulável. Isso não queria dizer que o padre comandava a administração. E mesmo na gestão dele, ele manteve uma certa independência estratégica, né? Seja do padre, seja da UDN, seja do PSD, ele veio com uma mentalidade de mudança realmente, né? E aí eu te pergunto o seguinte, você hoje, 50 anos depois, né, mais ou menos, ou pouco mais, você analisando, sem sentimentalismo de filha, você analisando o prefeito Querubino Mourão Filho, foi um bom prefeito para Piuí? Luciano Firmino comenta. Tem o apoio cultural de Sicoob Credialto, a cooperativa de crédito piuiense que virou modelo para o Brasil.
Contabilidade Coutinho, a solução para quem busca competência e credibilidade. Centro Médico Veterinário Ribeiro, clínica e cirurgia geral de cães e gatos. Prefeito Querubino Mourão Filho, foi um bom prefeito para Piauí? Eu acho que sim, porque ele pegou pontos estratégicos e necessários para o crescimento do município. Por exemplo, um ponto que era super necessário, a questão da água. Os poços artesianos, que Piauí estava vivendo uma situação calamitosa com a água, e ele então pegou a questão da água para ver se resolvia essa questão, se atendia o município. Então, alguma coisa nesse sentido que foi muito benéfico. Outro ponto, por exemplo, é essa questão que você falou pouquinho atrás, que ele deu uma guinada nas atitudes políticas. Não é uma construção material, mas é uma construção na cultura e no perfil das pessoas. Parou aquela disputa de UDN e PSD. Então, era Piauí por Piauí. Vamos crescer fazendo pelo município. O que o município pode melhorar, o que a gente pode fazer. E o papai teve a sorte de ter uma Câmara de primeira. Todos tinham capacidade de contribuir. Eu, sem medo de errar, eu falo que foi uma Câmara que tinha um diferencial. Então, isso é de qualidade. Então, isso ajudou muito. Ajudou muito, porque é muito mais fácil você lidar com quem já te entende, já compreende o que é progresso, o que o município precisa, aonde a gente pode aplicar melhor. E essa foi a equipe que ele teve com ele e que o ajudou. Muito bem, você tocou num ponto fundamental aí, que foi exatamente essa mudança na qualidade, na consciência política, na forma de fazer política. Na forma de fazer política. Desde o discurso dele de posse, isso já vinha se anunciando que seria assim. Quem lê o discurso dele de posse sabe que vinha com um tom de mudança, de parar a politicagem e tudo mais. Né? Agora, Maria Amélia, eu quero tocar num ponto com você que eu tenho certeza que é um ponto difícil, talvez, para você falar, mas que é importante no contexto da vida do Bino, que é a morte do seu filho, o André Mourão, né? O André da Disbep, em 2012, e aos 46 anos de idade, quer dizer, coincidentemente, muito próximo da idade em que o Bino Mourão virou prefeito, que era 49 anos. Então, o André morreu com 46, o Bino estava um pouquinho... Aí, praticamente, a idade do Bino, naquela fase de vida que o Bino se transformou num político fundamental para a cidade. E o Bino teve 8 filhos, todos politizados, mas nenhum pretendente a uma carreira política, a um cargo político, né? Nenhum militante, assim, assumidamente partidário mesmo. E, portanto, ao que parece, que o neto André, o seu filho, era que tinha, assim, essa espécie de vocação e que era o herdeiro da vocação do estilo do avô Bino Mourão, do estilo político do avô, boa praça e tudo mais, agregador também, né?
E por isso eu considero que a morte repentina do André com 46 anos, além de ser um baque para a família, evidentemente, que a gente lembra disso, uma tristeza imensa, mas foi uma grande perda para a comunidade, uma grande perda para o futuro político de Piuí, né? O André morreu com 46, hoje, 12 anos depois, ele estaria com 50 e poucos anos, nem 60 anos, né? Então, isso foi uma grande perda, né, para nós. A perda do André é uma coisa assim que não tem como medir. A nossa vida não é mais a mesma sem o André. Mas, ao mesmo tempo, nós temos, eu e Rafael, um orgulho do André, porque o André era uma pessoa que você citou alguma coisa, gostava de estar agregando, ajudando as pessoas. Ele tinha essa característica de ajudar, de fazer parte, de querer ajudar na comunidade. Então, ele realmente fez falta e faz. E a questão política era um prazer para ele. O André não sabia, ele não ficava quieto, ele vinha aqui, ele dava uma volta e tal, passava na porta do estalo e desce para falar com o Deco, e vai fazer mais isso, e vai fazer mais aquilo, e estava sempre costurando alguma coisa que servisse para o progresso, para trazer alguma coisa de melhor que pudesse estar acontecendo. E a gente até pensava que o André ia realmente depois ingressar na política, de fato. Mas ele não teve esse tempo, né? O André morreu, além de prematuro, foi de uma hora para outra. O André não... ele não adoeceu. A questão do André foi meia hora. Então, isso é difícil para nós. Agora, lá em casa, papai e a mamãe, por exemplo, eu me lembro que quando eu recebi a notícia da morte do André, a primeira coisa que eu falei foi: graças a Deus que a mamãe já morreu. Porque acho que eles não dariam conta disso. Tal era o amor que tinha pelo André. O André morou com eles muito tempo, veio para cá para construir a vida dele e tal, e aí eu me lembro que foi o meu desabafo. Graças a Deus que a mamãe já morreu, que eu pensava isso. Agora, ele tinha realmente, o que você está falando, nas veias corria o mesmo gosto, né, que o papai teve, que o vovô lá atrás teve. Essa questão familiar veio aparecer nele. Nós outros... O gene da política passou para o André. Infelizmente não foi para frente, mas vocês tiveram, assim, essa honra que a vida lhes deu a você e ao Rafael, essa honra de serem pai e mãe do André. Para a gente encerrar, eu queria que você fizesse um resumo, assim, bem resumidinho, do que você acha que a administração Querubino Mourão deixou de bom para Piuí. Você já falou um pouco aí a questão da água, né, e outras coisas. O que você acha que ficou de bom? Eu acho que tem marcas mesmo. Por exemplo, nós tínhamos aqui em Piuí a questão da chuva, do alagamento da Rua Vigário José Florencio, que a gente chamava Beco da Lagoa. Lá a água ficava empoçada mais de metro. Eu tenho claro para mim a casa da Hilda e do Joaquim Quitica, que passava da janela. Isso eu convivia muito ali, eu já era uma mocinha, adolescente, e eu lembro daquilo. Os moradores ali sofriam muito.
E o papai fez a drenagem dessa parte ali de Pinhuí, que é a Vigário José Florencio e a outra próxima a ela, que é logo em cima, né? Que é Tabelião, aquilo ali. As manilhas colocadas ali... Que vai, desculpa, mas é só para localizar o pessoal, que vai da Benedito Valadares, ali no restaurante do Tatu, até na Arthur Rodrigues. Era o Laus Mera. Naquele tempo era o Laus Mera, que tinha um café e tal, né? Entendeu? Então, assim, essa obra, é a tal obra que fica debaixo da terra, né? E que a gente tem que falar. Tem que falar, porque é de um valor imensurável. Acho a Praça do Centenário, que deu outra característica àquele lado da cidade, que é tão linda, que urbanizou aquilo tudo lá, e que foi em consequência da comemoração do centenário, que a festa do centenário foi uma festa nunca vista, né? O que aconteceu aqui nessa cidade? As pessoas que vieram, que trouxe muita gente, muitas autoridades, exército e tudo mais, que naquela época que a gente estava saindo de Arena 1 e Arena 2, o desfile do exército contava. Então, era o momento, né? Era o momento, se você avaliasse, era aquilo. E foi uma festa magnífica, magnífica. E dessa festa ficou a praça, que tem um memorial lá que deixou era para ter a documentação de tudo daquela época. Depois aconteceu de que aquilo foi aberto por vândalos, sumiu, e toma um pesar, porque até pensar no que poderia ser futuramente na história, foi pensado, né? Então foi muito valiosa aquela parte da gestão. Verdade. Eu quero até fazer uma interrupção aí na sua fala, porque o pessoal hoje, nesse vídeo, o pessoal vai ver uma coleção de belas imagens da festa do centenário de Pinhuí que eu consegui na Casa da Cultura, e quero até aproveitar para agradecer ao nosso secretário de Cultura, o Tiago, né, que está preservando esse material muito bem. São fotos muito bonitas, ainda em preto e branco, que vai mostrar um pouco do que foi essa festa do centenário, esse desfile do centenário, produzido pela administração Querubino Mourão Filho. Mas e aí, para encerrar esse resumo bem resumido? Uma coisa que eu acho que é assim, importante demais, papai construiu o primeiro posto de saúde em Pinhuí. Hoje a gente precisa de valorizar, precisamos da saúde como nunca. E naquela época, 66, 67, ele ter tido essa clareza de que o município precisava de atender a população com um posto de saúde, onde seria mais democrático o atendimento, eu acho que é um feito. Sem dúvida. E é bom lembrar que é o posto, você está se referindo ao posto central, que o pessoal chama de central. Que recebeu o nome de Antônio Guimarães. Houve uma mudança do nome. Ele chamava Antônio Guimarães, hoje é o José Martins. É o posto central. Essa visão de democratizar o atendimento, acho que não pode passar despercebida. Sem dúvida. Isso aí é alguma coisa que a administração Querubino Mourão Filho deixou de muito bom para esses pontos que você selecionou aí. Concordo com você. Bom, Maria Amélia, estamos encerrando. Você teria mais alguma coisa
a dizer aí do seu pai, da sua mãe? Não, eu quero te agradecer, Luciano, porque quando a gente tem essa oportunidade de falar nas pessoas que você ama, que foram as pessoas mais importantes na sua vida, nos traz uma felicidade imensa, imensa. Eu continuo às suas ordens para tudo que você quiser que a gente construa nessa história do município, que a gente possa lembrar, e outras participações que a gente tenha tido, estou às suas ordens. E quero te agradecer, porque de pensar o seguinte, papai e a mamãe não estão no esquecimento. Então, quando a gente traz à tona e pode falar, é muito gratificante, muito, muito. Quero te agradecer. Muito bem, Maria Amélia, eu também quero te agradecer essa disponibilidade sua de estar aqui para a gente conversar e nos dar essa oportunidade de trocar ideias e de relembrar coisas tão importantes para a vida de Piauí. Portanto, te agradeço, muito obrigado. As ordens. Um grande abraço para você. Olá, muito bem, eu espero que você tenha gostado dessa sessão de relembranças com a nossa amiga Maria Amélia. Foi um papo que mexe com a saudade, mexe com as emoções da gente, né? Quase uma terapia. Bom, mas agora, para a gente amarrar bem amarradinho esse pacote de memórias e lembranças e saudade, eu te convido a assistir o vídeo Piauí Comemorações do Centenário. Esse vídeo foi produzido em 1968, ano do centenário, e é o único registro dos 100 anos de Piauí que existe em filme, assim, com som e movimento, né? Não tem fala, mas tem som, tem movimento, muito bacana. E a diferença é que naquele tempo ninguém tinha celular e nem câmera de vídeo. E ele foi produzido em preto e branco, em formato para tela de cinema. É um filme voltado para cinematografia, por encomenda da Prefeitura de Piauí. Portanto, vamos lá com mais essa lembrança que o prefeito Bino Mourão deixou para nós. Um grande abraço e até a próxima! Cidade do interior de Minas dista 217 quilômetros da capital, tendo uma população de 22 mil habitantes. Localizada a uma altitude de 806 metros, possui clima dos mais salubres. A cidade é bem cuidada e recentemente comemorou seu primeiro centenário de emancipação política. O prefeito Querubino Mourão Filho compareceu às festividades, juntamente com representantes do governador e vereadores. O grandioso desfile fez parte do programa comemorativo. O desfile contou com a presença de forças do Exército. Participaram da parada máquinas e veículos da Prefeitura. A
A mocidade estudantil desfilou com carros alegóricos e fanfarras, dando um colorido especial às comemorações do centenário da cidade. Piumhi tem um futuro brilhante no campo da industrialização. A geração atual será chamada a cooperar no soerguimento do município. A ela caberá a glória de pioneiros executantes que transferirão a seus descendentes, como realização efetiva e atuante, todo o grandioso trabalho que irão executar pelo progresso da pátria. A formação dessa juventude é missão importante para os atuais líderes administrativos. É missão ainda dos homens de hoje preparar o terreno para a implantação desse esquema que dará a todos a garantia de dias melhores, de vida mais confortável e digna também da condição humana. O prefeito encerrou o desfile com uma saudação. Do programa comemorativo constou a inauguração da Praça Centenário, com um monumento alusivo à data. O abastecimento d'água à população é uma das preocupações do prefeito Querubino Mourão Filho, administrador que vem procurando dar soluções condignas aos velhos problemas. Nas comemorações do centenário, figurou a inauguração de melhorias nesse setor social da maior importância. Piumhi, através do povo e de seus legítimos representantes, batalha pelo progresso. Aos administradores, cabe a criação das condições inerentes a esse desenvolvimento. Em comemoração ao centenário, Piumhi foi palco de uma interessante exposição agropecuária, na qual se fizeram representar inúmeros criadores. O prefeito Querubino Mourão Filho inaugurou o certame, o qual contou com a presença de autoridades e de grande massa popular. O desfile de animais foi a nota de destaque da exposição. Os fazendeiros, homens que se dedicam à expansão dessa fonte criadora de riquezas, levaram até Piumhi os mais belos espécimes de suas estâncias. São animais de raça apurada, com excelente peso, e são um fruto do trabalho constante e pertinaz em busca da perfeição. Dentro do programa da exposição, foi escolhida a rainha do abacaxi, tendo concorrido belas jovens cujo maior espírito de concorrência era o da esportividade. A animação foi das mais perfeitas. O acontecimento foi comemorado e festejado com danças e interpretações características da vida rural brasileira. No Piumhi Tênis Clube Grêmio da Juventude, realizou-se a festa das debutantes, entre essas a filha do prefeito Querubino Mourão Filho. A apresentação das encantadoras jovens da sociedade é o acontecimento do programa social vivido por Piumhi em seu centenário.